para que cada um de nós abra as nossas Bíblias o tema que foi sugerido para esta campanha. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, de onde estaremos lendo apenas o versículo de número 7. Enquanto você procura o texto iniciado, quero primeiramente agradecer a Deus por nos conceder mais esta oportunidade de estarmos em sua casa, estarmos em sua presença, juntamente com os irmãos. E eu glorifico a Deus pela oportunidade que foi nos dada para estarmos ministrando no dia de hoje esta campanha. Agradeço a Deus pela vida do presbítero Osiel, pela vida do presbítero Michel. Muito obrigado por ter nos franqueado essa oportunidade. Me sinto imensamente honrado. Eu também quero agradecer a Deus porque no dia de hoje, meu primogênito Natan completa 2 anos. Então estamos muito felizes com Deus por tudo que Ele tem feito em prol das nossas vidas. Meus queridos, eu estarei lendo o versículo de número 7. Peço que os amados apenas acompanhem. A tradução que tem em minhas mãos diz assim o texto: Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Podeis tomar assento. O nome santo e precioso do Eterno. Após a morte de Saul, os principais de Israel, eles foram até Hebrom, e pela terceira vez Davi foi ungido rei. E sendo agora Davi constituído monarca sobre todas as tribos de Israel, o primeiro feito de Davi, ele, juntamente com seu exército, eles sitiaram uma das principais cidades ali em Canaã. Eles sitiaram a cidade dos Jebuseus, a cidade de Jebus. E Davi constitui a cidade de Jebus como a capital do seu reino, sendo constituída depois como centro religioso de Israel. O nome Jebus, acredita-se que em arcadiano possui a mesma tradução que em hebraico: cidade de segurança. E Davi então ele vai constituir a cidade de Jerusalém como a capital do seu reino, como centro político e religioso da sua época. E havendo confirmado o seu ministério, Davi constrói uma estrutura semelhante a que havia há anos atrás em Siló, quando Siló era o centro religioso. Davi ele ergue uma estrutura, ele levanta um tabernáculo, uma vez que Deus havia o impedido de erguer um templo ao Senhor. E após Davi erguer aquela estrutura, Davi consultando a história, Davi faz uma pergunta aos principais e ao profeta Abiatar. E Davi pergunta: aonde está a presença de Deus?
E Davi, pesquisando a história, Davi vai ver que o principal utensílio que deveria compor o tabernáculo, ele havia se perdido na história. A Arca da Aliança, que era uma representação da presença de Deus. A Arca da Aliança, que Deus havia dado a ordem a Moisés e sabedoria a Bezaleel para construir juntamente com os demais utensílios que iriam compor o tabernáculo. O texto diz que após Deus tirar o povo que estava cativo no Egito, Deus vai determinar a Moisés que uma oferta fosse recolhida em meio ao povo. E 3 metais foram recolhidos para serem utilizados na construção do tabernáculo. O bronze queria representar o seu juízo. A prata queria representar a redenção. E o ouro queria representar a glória de Deus. Esses 3 metais que foram recolhidos em meio ao povo deveriam ser utilizados na construção do tabernáculo, juntamente com uma madeira chamada madeira de acácia, que era de origem da planície do Sinai ou das terras de Moabe. E Deus disse que a acácia iria representar o homem, sendo uma árvore de origem do deserto. Suas raízes eram profundas para alcançar os lençóis de água. A acácia era uma madeira dura. E Deus disse: a acácia vai ser uma representação do homem. A sua origem é o deserto. As suas raízes profundas representam o homem, enraizado em seus pecados. Mas a sua imperfeição será coberta com ouro, que é uma representação da minha glória. Deus está dizendo: a madeira coberta não irá demonstrar toda a sua imperfeição, assim como o homem, revestido pela minha glória, não irá demonstrar a sua imperfeição. Agora Deus está dizendo que os pecados do homem não serão cobertos, mas a sua representação será revestida pela glória do Eterno. E Deus dá ordem a Moisés. O livro de Êxodo narra sobre todos os utensílios que iriam compor o tabernáculo. Já o livro de Levíticos, Deus vai determinar como ele quer ser adorado. E em Levíticos, nos seus 5 primeiros capítulos, nos seus 7 primeiros capítulos, Deus vai estipular 5 cerimônias, 5 formas para ser adorado, 5 rituais. Mas antes que Deus determinasse os seus rituais, Deus dá ordem sobre cada utensílio que iria compor o tabernáculo. O primeiro utensílio, após a única entrada que possuía o tabernáculo, que era sempre erguido, apontando para o nascer do sol, era o altar do holocausto, que era todo coberto pelo bronze. No altar do holocausto era oferecido um cordeiro, para que os pecados do homem pudessem ser oferecidos a Deus em forma de sacrifício e serem aceitos por Ele. O altar do holocausto também seria uma tipologia do Calvário, sobre o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, em remissão do pecado do homem. Passando-se do altar do holocausto, o próximo utensílio seria a pia, aonde o sacerdote, após oferecer os sacrifícios em prol dos pecados do homem, ele lavava suas mãos e os seus pés. E a pia de bronze era forrada por espelhos egípcios, de forma que quando o sacerdote, antes de lavar as suas mãos,
que seria uma representação de um serviço digno ao Senhor, e os seus pés simbolizando passos confirmados por Deus. Ele se via, após lavar as suas mãos, os seus pés, e se ver dentro da pia, o sacerdote estava apto para entrar no lugar santo, aonde tinha 3 utensílios, uma mesa, e em cima dessa mesa eram colocados 12 pães, os pães da preposição. Os 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Deveriam possuir as mesmas medidas, os mesmos tamanhos. Eram enfileirados em 2 fileiras, contendo 6 cada uma. Agora, na parte do tabernáculo, aonde a mesa com os pães estavam, não possuía nenhuma janela. E os pães estavam sempre à frente do menorá, o candelabro de ouro, com 7 hastes. Deus estava dizendo que no lugar santo, os pães deveriam ser iluminados pelo candelabro de ouro, uma representação da comunhão. Deus estava dizendo: só existe comunhão perfeita na minha presença. No mundo pode ter amizade ou afinidade, mas fala para quem está do seu lado: só existe comunhão perfeita na presença do Senhor nosso Deus. Antes do véu do templo estava o incensário, que era uma representação das nossas orações, que sobem e devem ser aceitas como cheiro suave e oferta agradável. E finalmente, por detrás do tabernáculo, por detrás do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, estava o utensílio mais importante do tabernáculo, a Arca da Aliança, que era uma representação da presença. E a expressão presença aqui é Shekinah. Shekinah não é glória, glória é kavod. Shekinah é presença. Deus está dizendo que a minha presença estará sempre no meio do meu povo. A arca era um símbolo da presença de Deus. A arca não substituía a Deus, e a arca não representava a Deus. A arca era um símbolo da presença de Deus. Dentro desta arca existiam 3 utensílios: um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que havia florescido, e as tábuas contendo os 10 mandamentos. A vara de Arão que havia florescido representa Jesus e a sua ressurreição, porque assim como uma vara que fora extraída da amendoeira, esta floresceu e deu frutos, representando a ressurreição de Cristo, que haveria de ressuscitar dentre os mortos. As pedras contendo o mandamento representam a aliança que Deus havia feito com o homem. Mas o mais interessante estava no utensílio de ouro, o maná. Porque o maná foi o alimento que Deus deu para o povo quando estava no deserto. E todas as manhãs o povo recolhia o maná e fazia, preparava o seu alimento. Somente na sexta-feira os israelitas poderiam pegar o maná e guardá-lo para o dia seguinte. Porque se o maná fosse guardado para o dia seguinte, ele estragava. Mas o maná que estava dentro da arca, este não estragava. Deus está dizendo: tudo que está na minha presença não estraga e não cai por terra. Tudo que está na minha presença não cai por terra. Tudo que está na minha presença não apodrece. Se a tua família está na presença de Deus, nenhum mal vai suceder e vai chegar à sua tenda. Se a tua casa está na presença de Deus, nenhum mal vai chegar à sua tenda. Fala para quem está ao seu lado: a minha família está na presença de Deus. Nenhum mal vai suceder. Na construção do tabernáculo que Davi ergue, Davi vai notar a falta da Arca da Aliança. E consultando a história, ele vai ver que a arca esteve ausente todo o período
ministério de Saul. Não há nenhuma menção sobre a arca durante o reinado de Saul. Consultando a história, daí vai ver que a arca foi transportada em carros de boi para a casa de um sacerdote chamado Abinadab. Abinadab tinha 3 filhos: Eliezer, Uzá e Aiô. E Abinadab vai constituir a responsabilidade da arca a Eliezer. Agora, o problema de Abinadab em guardar a arca em sua casa foi que Abinadab recebeu a presença do Eterno. Ele recebeu a arca que representava a presença de Deus, mas ele não reverenciou. E ele pega a arca e deixa dentro da sua casa. E nós vamos ver que nenhuma mudança ocorreu na vida desse sacerdote. Porque não basta receber a presença de Deus. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. E ela fica na casa. E como se não bastasse não reverenciar a presença de Deus, ele não vai doutrinar os teus filhos. Ele não vai ensinar os teus filhos em como transportar a presença de Deus. Porque para crente se discipula, crente se doutrina. Agora o ímpio se anuncia o reino dos céus. O sacerdote não doutrina os seus filhos. E quando Davi procura saber aonde estava a arca, e ele descobre que a arca está na casa de Abinadab, e Davi vai perguntar como a arca chegou até aqui. E eles vão dizer: foi através de carros transportados por bois. E a questão em transportar a arca em carros de bois está registrada no livro de Levíticos. Porque os sacerdotes não poderiam ter algumas deformidades. Mas os filhos de Abinadab, ao invés de corrigirem as suas deformidades, eles vão preferir transportar a presença de Deus em carros de bois. Porque é muito mais fácil nós delegarmos a responsabilidade de transportarmos a presença de Deus através de animais do que corrigirmos as nossas deformidades. Glória a Deus. Glória a Deus. E lá em Levíticos, no capítulo 21, versículo 16 ao versículo 20, Deus vai falar através de Moisés sobre as deformidades que um sacerdote não poderia ter. E o texto diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, que ninguém dentre os teus descendentes, por todas as gerações, que tiver defeito se achegará para oferecer o pão a Deus. Pois nenhum homem que tiver defeito se chegará. E Deus começa a relatar os defeitos, as deformidades que um sacerdote não poderia ter. E Deus diz: o cego, o coxo, o de nariz chato ou nariz grande, os de membros demasiadamente compridos, o homem que tiver os pés ou suas mãos quebrados, o que for corcunda, o que for anão, o que possui sarnas ou impinges e testículos lesados, poderão transportar a minha presença. E a atitude de Uzá e Aiô em transportar a arca em carros de bois, eles estão preferindo transportar a autoridade de carregar a presença, ao invés de cumprir as suas deformidades.
A primeira classe de sacerdote que não poderia carregar: o cego. Repitam comigo: o cego. Agora fala para o teu irmão: não seja cego espiritual. Por quê? Porque o cego fala sobre aquele indivíduo que é guiado por aquilo que ouve e não por aquilo que vê. E nem todo barulho é de Deus. E nem toda voz é de Deus. Quando a arca foi perdida pelos israelitas, a Bíblia vai dizer que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, saíram a peleja contra os filisteus, acampando-se em Benéis, os filisteus em Afecar. Diz a história que no primeiro dia de batalha 4.000 homens caíram a fio de espada para os filisteus. E eles começaram a contabilizar as mortes, as perdas, e o porquê perderam a batalha. E um deles lembraram que todas as vezes que Israel saía a peleja, a arca, representando a presença de Deus, ia para a batalha. E falaram assim: vamos buscar a arca que está em Siló. Quando trouxeram a arca para o acampamento onde Israel estava, diz a história que quando a arca chegou, o barulho foi tão grande que os filisteus ouviram o seu acampamento. Se aproximaram de onde Israel estava, dizendo: a presença de Deus desceu no meio do seu povo, agora nós vamos perder a batalha. Mas no dia seguinte, quando Israel estava a peleja, 30.000 homens caíram sobre a espada dos filisteus. Deus está dizendo: nem todo barulho representa a minha presença, nem toda porta que se abre quer dizer que Deus está se manifestando, nem todo aquele que se apresenta na casa de Deus fazendo muito barulho estardalhaço quer dizer que Deus está se manifestando. Fala para quem está no seu lado: nem todo barulho é de Deus, nem toda voz é de Deus. Não seja um cego espiritual, mas seja guiado por aquilo que você sente. Segunda classe é o coxo. Fala para o teu irmão: não seja coxo espiritual. O coxo ele vê, o coxo ele ouve, só que o coxo não se movimenta. Ele depende que alguém o transporte. Já perceberam que tem pessoas que estão 20 anos no mesmo lugar? Coxo espiritualmente. Mas fala para ele: nesta noite Deus vai te restaurar dessa sua enfermidade. Se movimenta na casa do Senhor. A partir de amanhã você vai ver os trabalhos, consagração, escola bíblica, culto público à noite, madrugada com Deus, vigília. Se movimente espiritualmente. Fala quem está do seu lado: não seja um coxo espiritual, se movimente na casa de Deus. O terceiro é o nariz chato, alguma tradução diz nariz grande. Por quê? Porque a pessoa que tem o nariz grande, né? O nariz sempre chega primeiro, né? Então isso quer falar sobre aqueles que metem o nariz em tudo. Tem pessoas que dão palpite em tudo, né, irmão? Fala para quem está no seu lado: fica na posição para que Deus te chamou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se o teu chamado não é esse, fica na posição para que Deus te chamou. Quarta classe de sacerdotes: membros demasiadamente compridos. Já viram pessoas que são muito... elas não têm equilíbrio, são desequilibradas. Fala para quem está ao seu lado: não seja desequilibrado. Tenha equilíbrio na casa de Deus. O quinto: pés e mãos quebrados. As pessoas que já fraturaram algum membro, sabe? Que você nunca mais consegue ter a mesma firmeza. Os sacerdotes com os membros quebrados, pés e mãos, o texto está se referindo a pessoas que não são firmes. Fala para quem está no seu lado: seja firme e constante, sempre abundante na casa do Senhor. A sexta classe de sacerdotes que não poderiam carregar a presença de Deus são os corcundas. Porque o corcunda espiritual só olha para baixo.
Fala para quem está no seu lado, não seja um corcunda espiritual. Meu Deus! Colossenses 3 diz o quê? Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que estão de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, e não as coisas que estão de baixo, porque já estás morto e a vossa vida está escondida em Deus. Fala para quem está no céu, se levante dessa posição, olhe para o alto, aonde está o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! A sétima classe de pessoas, o anão, fala, não seja um anão espiritual, porque o anão não cresce. E tem pessoas que não crescem na presença de Deus, não crescem na casa de Deus, está 20 anos na igreja e está na mesma posição desde quando ele aceitou Jesus. Fala para quem está no céu, cresça e apareça na presença de Deus. Fala, cresça na graça, no conhecimento, na unção. Busca o Senhor para Deus te tirar dessa posição de conforto e te colocar em um patamar mais elevado. Se você concorda com essa palavra, dá as mãos para o alto, vai, desce, glória, glória. Mas fala para quem está no céu, cresça na graça, no conhecimento e na casa de Deus. Fala para quem está no seu lado. A oitava classe de sacerdotes fala sobre os que têm impinge ou sarna. Isso fala de doenças, infectos contagiosas. Já perceberam que tem pessoas? Se você colar do lado, você começa a pegar as mesmas imperfeições. Então fala assim, meu irmão, a partir de hoje. Não, eu não escutei. Fala assim, a partir de hoje, eu só vou caminhar. Porque tem algo de Deus para fornecer para a minha vida e compartilhar para a minha família. Se você concorda, manifeste glória para Deus essa noite. Por último, fala sobre os sacerdotes que possuem os seus testículos lesados. Fala sobre os improdutíveis. Fala, meu irmão, não seja improdutível na casa de Deus. Produza frutos para o reino dos céus. Estamos enxertados na videira verdadeira. E a Bíblia diz que toda vara que espalha não dá fruto é cortada. Mas fala para o sermão teu, mas a partir dessa noite vou começar a produzir frutos na casa do Senhor. Produza frutos para o reino dos céus. Salvação de almas. Fala que essa mulher evangelina a partir de hoje. Ore para o ministério da sua casa. Evangelina aqueles que estão desviando a sua presença. Produza frutos na casa de Deus. Então Abinadab não doutrinou os seus filhos. E eles colocaram uma arca sobre um carro de bois. Vai dar problema, não vai? E a arca começa a caminhar juntamente em cima da carroça de bois. Chega um certo momento em que o carro de bois passa por cima de uma pedra. E no momento que a arca ia cair, Uzá coloca as mãos sobre a arca. Deus o fere. Davi resolve deixar a arca para trás. E a arca é levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E existem duas linhas de pensamentos sobre Obed-Edom. Porque a Bíblia fala que Obed-Edom de Gat. E a palavra Obed quer dizer servo, escravo. Edom denota-se que era edomita, da descendência de Esaú. Mas existem duas Gates na Bíblia. Gat-Rinom, que era habitada pelos sacerdotes, e a Gat-Filisteias, cidade da onde saiu Golias. Há quem diga que esse homem era um escravo filisteu. Mas eu prefiro ficar com a segunda opção, que Obed era um sacerdote. E a arca é levada para a sua casa. E a Bíblia diz que ela fica 3 meses na casa de Obed-Edom. E os 3 meses
meses que a arca permaneceu na casa de Obed-Edom transformaram a sua vida. Glória a Deus. A tradição diz que no primeiro mês, o ambiente da casa de Obed-Edom foi transformado. A vegetação que estava ao redor da casa de Obed-Edom começou a produzir frutos. Os animais que Obed-Edom tinha em seu rebanho começaram a se reproduzir e dar leites. Deus, no primeiro mês, Ele muda a vida financeira e material de Obed-Edom. Fala para quem está do seu lado, não saia daqui sem a presença de Deus, porque Deus quer mudar a sua vida financeira. Deus vai entrar na sua vida financeira, Deus vai mudar a sua dispensa, o seu celeiro, Deus vai trazer crescimento, Deus vai mudar a atmosfera da sua casa. A tradição diz que no segundo mês, quantos são casados? Levante as mãos. Essa palavra é só para vocês. Quem não é casado, segura, a sua hora vai chegar. Porque no segundo mês que a arca está na casa de Obed-Edom, talvez enquanto a mulher, o esposo dessa mulher, enquanto Obed-Edom estava no campo lavrando a terra, até a mulher de Obed-Edom estava reverenciando e adorando a arca. E o que acontece? Eu não sei se, com o passar dos anos, a vida conjugal na casa de Obed-Edom havia se esfriado, ou se a mulher de Obed-Edom ela era estéril. Mas o fato é que no segundo mês, Deus visita a mulher de Obed-Edom, e aquela mulher que até então não produzia frutos, ela passa a estar no período de gestação. Fala para quem está no seu lado, pode preparar o enxoval, que Deus vai visitar a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que não receberam, não. Eu já tenho 2. No segundo mês, Deus visita a mulher de Obed-Edom. E o nome da criança vai ser chamado Semaias. Pedi de Deus e ele me viu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Fala para quem está ao seu lado, a partir deste dia, passa a ter mais fé naquilo que você pede a Deus, porque Deus vai te conceder. Mas Deus vai remover toda a esterilidade. A terra que até o presente momento estava seca, árida, que não produzia frutos. Fala para quem está ao seu lado, Deus vai ouvir as suas orações, Deus vai visitar a sua casa, transformar a atmosfera, vai trazer de volta a frutificação na sua casa. Deus vai mudar a sua história. Se você concorda, acredita, manifeste glória, porque Deus vai reverter o mal da sua família. Agora, o que é mais importante, no primeiro mês, Deus visita a vida material de Obed-Edom. No segundo mês, Deus passa a gerar descendentes a Obed-Edom. Mas no terceiro mês, os soldados de Davi que estavam guardando a casa, no terceiro mês, segundo a tradição judaica, e a Bíblia diz que eles vão ao palácio onde está Davi. E ele diz assim, olha, a vida de Obed-Edom mudou. Deus está prosperando Obed-Edom. E o que acontece? Davi vai até a casa de Obed-Edom. No primeiro mês, Deus visita as finanças de Obed-Edom. No segundo mês, Deus constitui descendentes a Obed-Edom. Mas no terceiro mês, o rei visita a casa de Obed-Edom. Fala assim, se prepara para receber a visita de Deus. Fala aí, até o presente momento tem pessoas que se esqueceram de você. Mas a partir do momento que Deus entrou na sua casa, você vai receber visitas de pessoas importantes. Fala quem está do seu lado, se prepara, porque tem pessoas importantes assim como Deus vai visitar a sua casa. Deus vai mudar essa história. Aleluia.
ou vocês querem ouvir os desfechos da história? Primeiro mês, a vida financeira de Obed-Edom é transformada. Segundo mês, a família de Obed-Edom multiplica, aumenta. Terceiro mês, o rei visita Obed-Edom. Mas a graça de Deus não cessa na vida daqueles que o reverenciam. O homem que com certeza morava em uma casa simples, à beira do caminho, é convidado a ir para Jerusalém. Fala para o teu irmão, Deus vai te tirar de onde você está. Fala assim, você nem imagina onde Deus vai te colocar. Fala para quem está falando, você nem imagina onde Deus vai te levar. As pessoas que não te conheciam vão vir falar no teu nome, porque Deus vai te exaltar. Deus vai tirar dessa terra alta, Deus vai tirar você dessa situação de humilhação. Deus vai te exaltar, vai te levar para lugares que você nunca imaginou ir, porque você vai estar na presença do rei. Você vai estar na presença do rei. Deus vai transformar a sua história. Aí o que Deus faz? Primeiro, diz a Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, no versículo 17 e 18, vai dizer que o Obed-Edom, com apenas 3 meses, novo convertido, irmão. Ele era do departamento resgatado pelo sangue. O novo convertido, que é convidado a ir a Jerusalém, vai ser convidado primeiramente a ser porteiro do santuário de Deus. E como a graça na vida daquele que reverencia a Deus não cessa, em 1 Crônicas 15, versículo 19 a 21, Obed-Edom vai se transformar em músico no santuário de Deus. E como a graça daqueles que reverenciam a Deus não cessa, em 1 Crônicas capítulo 15, 24, Obed-Edom vai ser convidado a ser um guardião da arca de Deus. E como a graça na vida daquele que reverencia a Deus não cessa, em 1 Crônicas 16, 38, ele vai se tornar líder de um coral de 68 integrantes. E como a graça na vida daquele que reverencia a Deus não cessa, em 2 Crônicas 25, 24, ele vai se tornar tesoureiro de tudo aquilo que foi oferecido no templo do Senhor. Deus exaltou Obed-Edom, e assim como Deus fez na vida de Obed-Edom, o homem que